Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é o Isis José Leite, facilitador de constelações, escritor, psicólogo, disponível para você em mais um assunto interessante dentro das nossas conversas. E o bate-papo de hoje é o seguinte tema: não dê mais presentes para as crianças. É muito legal, né? E é uma observação muito interessante que a gente tem feito. Tema: não dê mais presente para as crianças. Ah, mas Isis, que negócio que é esse? Como que eu não vou dar presente? Veja bem, vamos analisar bem interessantemente esse assunto, porque é um assunto que mexe com todos. Nós temos uma cultura muito grande que diz que a gente precisa dar presente para as crianças, né? E é bom também receber, né? Como é gostoso a gente receber um presente, principalmente no aniversário, né, no Natal. Existem datas específicas, né, em que a gente recebe muitos presentes, que também a gente se vê na obrigação de dar presentes. É interessante também observar que muitas dessas datas foram criadas justamente para esse fim, né? Hoje nós temos o Dia dos Namorados, aí vem o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia do Professor, o Dia do Aluno. Cada data dessa, ela é eminentemente comercial. E é importante que a gente entenda isso. Não que ela não tenha o seu valor. Ou seja, você tem uma companheira, um companheiro, e você quer, ressaltar o seu amor, o seu comprometimento com aquela pessoa, e você vai lá e dá um presente, né? Ou é o Dia das Mães, o Dia dos Pais, e você quer então expressar o seu amor, o seu vínculo em relação àquela pessoa, e você compra um presente, tá? A gente não está aqui criticando, o ato de você dar um presente para alguém. Não se trata disso. Eu quero que você observe a motivação e principalmente como está sendo feito todo esse processo do presente para a criança. Principalmente porque hoje em dia o presente ele se reveste em brinquedos. Um estudo recente feito mostrou que em determinado grupo de crianças, um estudo muito interessante, você pode encontrar aqui na internet, um estudo muito interessante. Durante um certo tempo, em torno de 3 semanas, um grupo de 2 crianças foram divididas. Um grupo de crianças tinha à disposição brinquedos, tecnologia, etc. e tal, e no outro grupo a criança tinha poucos recursos em termos de distrações, mas poderia interagir, poderia criar o seu brinquedo próprio. E foram observados o comportamento dessas crianças ao longo desse tempo, durante 3 semanas. E o resultado do estudo foi fantástico, porque ele demonstrou que para aquele grupo em que os brinquedos foram retirados, os estímulos externos foram retirados, o índice de crianças com TDAH diminuiu. E aquele grupo que manteve os brinquedos, manteve lá aqueles outros recursos, o nível de TDAH continuou mesmo. O que isso vai nos traduzir? Que nós estamos recebendo muitos estímulos. E se você recebe muitos estímulos, você tem que escolher para qual estímulo você quer olhar. Basta ver hoje, nós temos à disposição múltiplos canais, a internet está toda aí para você olhar o que você quiser, Você tem acesso a muitas informações. E quando você tem acesso a muitas informações, você, obviamente, tem que decidir qual é a informação, qual é o canal, qual é a matriz de informação que você quer escolher. Senão você fica zapeando, A gente tem até um termo muito comum hoje, que é zapear pela internet, navegar pela internet. Então, e não é muito raro você perceber aquelas pessoas passando horas e horas sem objetivo nenhum, simplesmente olhando as informações. Muito bem. O que isso quer dizer quando a personagem, a pessoa que está recebendo essa informação é uma criança? E acontece justamente isso. O perigo mora aí.
Porque quando você superestimula uma criança que não tem condições de decidir aquilo que ela quer ou aquilo que ela não quer, a tendência é que ela busque justamente olhar para todos esses estímulos. E o que é o TDAH se não isso, né? Transtorno do déficit de atenção. A criança não consegue fixar sua atenção. Por quê? Porque ela está sendo superestimulada. Ou o objeto da atenção dela não está ali. O mais perigoso é que, de uma certa forma, os pais estão criando essa ambiência do TDAH nas crianças. Talvez por ignorância, talvez por outro motivo, mas quando você coloca à disposição múltiplos estímulos, você cria dentro da criança a necessidade de olhar para todos esses estímulos. E quando você tem que olhar para todos os estímulos, é como se você não olhasse para nenhum. Você já deve ter percebido, e é muito interessante a gente olhar, né, para esse exemplo. Né? Se você tem gato em casa, ou se você acompanha um gato, né, com alguma pessoa, você percebe que isso acontece. Né? A pessoa, né, que tem um gato, ela vai lá, vai no pet shopping, compra isso, compra aquilo, procura sempre o último lançamento, né? O último lançamento de brinquedo para o gato. Aí ela chega em casa, mostra o brinquedo para o gato e o brinquedo geralmente vem numa caixa. O que o gato faz? Né? O que o gato faz? Geralmente o gato vai diretamente na caixa. Ele nem quer saber do brinquedo. Né? É muito comum, né? Os animais, de maneira geral, eles preferem a coisa simples, aquilo que ele já está, né, ambientado, do que uma coisa, né, multicolorida. Via de regra, pessoal, as crianças também são assim. Óbvio, elas precisam de estímulo. Né? Elas precisam de coisas simples, preferencialmente um estímulo por vez. Quando você leva um brinquedo com múltiplas cores, com múltiplos sons, com múltiplas coisas, sim, vai atrair a atenção da criança, mas vai superestimular essa atenção. E aí que eu estou falando, que geralmente, hoje em dia, por uma série de fatores, a criança tem recebido múltiplos presentes, cada presente mais chamativo que o outro, cada presente, cada brinquedo mais tecnológico que o outro, cada brinquedo mais superestimulante que o outro. Com isso, você está dizendo para a criança: tente acompanhar todos esses estímulos. E isso sim é praticamente impossível, não tem como você acompanhar todos os estímulos. Imagine você diante de uma televisão que mostre todos os canais ao mesmo tempo. Como é que você fica? Você fica doido. Você quer acompanhar e não consegue. E isso é, então, a característica do TDAH. Você não consegue prestar atenção. Tudo chama a sua atenção. Ou, eventualmente, aquilo que chama a sua atenção não está ali. Você olha para todos aqueles canais, mas nenhum te interessa. Mas você quer saber o que está passando em cada um deles. Então, sua atenção fica focada naquilo, mas não é aquilo que você deseja. Então, a minha dica de hoje é: pare de dar mais brinquedos para as crianças. E é muito interessante isso, porque criança não precisa de brinquedo. Criança precisa de brincadeira. É através da brincadeira, do estímulo, que a criança cresce, né? Se formaliza, né, o seu eu interior, a sua independência, a sua identidade. A criança aprende através da brincadeira, não através do brinquedo. Preste bastante atenção nessa dica. Não adianta você colocar milhares de brinquedos, né, para o seu filho, para o seu sobrinho, para a criança que está com você, na tentativa de fazer com que ela se acalme. Você apenas está gerando nessa criança a necessidade de olhar para muitas coisas ao mesmo tempo.
E isso não vai funcionar. Já digo para você, isso não vai funcionar. É uma porta aberta para o TDAH, para o transtorno do déficit de atenção. Quando você superestimula a sua criança, você está dizendo para ela: tente prestar atenção em tudo. O que significa que você não vai conseguir que ela preste atenção em nada. E aí quando você tira aquela criança desse palco, desse ambiente superestimulado, e coloca aquela criança no ambiente em que ela precisa focar a atenção, ela não consegue. E hoje é mais perceptível ainda, porque você vê crianças mexendo no celular. E aí quando essa criança vai para a aula, ela não vê isso, porque o ambiente de aula é todo um ambiente diferente, no sentido de colocar a criança numa atenção focada, na presença. E ela não vai conseguir fazer isso. Então preste atenção. Não dê mais brinquedos para a sua criança. Eleja, a dica seria essa. Eleja uma data especial, o aniversário ou mesmo o Natal, e junto com a mãe dessa criança ou junto com o pai dessa criança, eleja um brinquedo. Apenas um brinquedo por vez. E pode ter certeza, a sua criança vai agradecer isso. Ao invés de você derramar aqueles milhões de brinquedos para que a criança, entre aspas, tente se divertir, eleja um brinquedo por vez. E dê aquele brinquedo com todo carinho, com toda atenção, Eventualmente até brinque com a criança com aquele brinquedo. Porque, como eu te disse, o mais importante não é o brinquedo. O mais importante é a brincadeira, é a presença. Eventualmente você nem tem brinquedos, mas você consegue brincar com a criança. E você pode consultar também na internet, hoje em dia tem várias maneiras de você brincar com a sua criança, sem necessariamente ter um brinquedo específico. Você pode criar, você pode montar, você pode fazer com que a criança imagine situações. Isso está estimulando dentro dela uma potencialidade em relação à criação. Porque quando você entrega um brinquedo pronto, a criança ela suaviza a imaginação e a criatividade. Já está ali. O que ela precisa inventar? Nada. Às vezes o brinquedo até se mexe sozinho, fala sozinho. Então a criança ela se vê limitada no seu aspecto criativo, porque aquilo já está pronto. Mas você percebe que uma criança está exercitando o lado criativo, o lado imaginativo, quando de repente você coloca um brinquedo simples, às vezes nem um brinquedo, uma toalha, um pedacinho de alguma coisa, e a criança, a partir daquele objeto, ela vai criando situações imaginárias. Isso sim é fomentar dentro dela o espírito criativo, o espírito criador, a imaginação. Isso é saudável. Quando você derrama brinquedos para sua criança, ela limita a sua capacidade criativa e apenas busca estímulos, na tentativa de ver. Perceba isso então. Então a dica é: não dê mais brinquedos à sua criança ou às suas crianças. Eleja um por vez, brinque com ela, faça com que ela explore ao máximo aquele brinquedo. De preferência, brinquedo que não tenha estímulos em excesso, música, sons, cores, luzes, nada disso é importante. Na verdade, chega a ser irritante, Você deve ter passado por a situação daquele brinquedo que fica bi, 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 bi. É profundamente irritante, Aquele brinquedo que brinca sozinho, ele nem precisa da criança, o brinquedo está lá, sozinho, E eu vou dizer, a criança não precisa disso. Infelizmente, nós estamos numa cultura de competição. E também existe a competição de quem ganha mais presente. Às vezes é uma competição entre a própria família. Olha, tal tia deu mais presente do que aquele outro. Você recebeu mais presente do que você.
E às vezes é uma competição social, né? Ó, o vizinho recebeu o que lá. Tá, aquele amigo ganhou tal presente. Né? Existe uma competição, porque hoje em dia o ego está muito forte. Então você não quer parecer menos do que você é. E aí, porque o seu vizinho ganhou 10 presentes, você vai dar 12, 15, 20 presentes. Isso aí é uma brincadeira irracional que não leva a lugar nenhum. Então a dica de hoje é: não dê mais brinquedos à sua criança. Escolha um brinquedo por vez. E brinque também, porque a sua criança, os seus filhos, seus sobrinhos, aquela criança que estiver com você, vai adorar que você brinque com ela. E pode ter certeza, na maioria das vezes nem precisa de brinquedo. Muitas vezes é a necessidade dos pais, dos tios, dos adultos, de satisfazer a sua criança interna em dar um brinquedo, em dar um presente. Né? Talvez ela não tenha recebido, talvez ela não tenha ganho aquela bicicleta, aquele autorama, né? Então, hoje ela tendo condições, ela vai lá e ela quer satisfazer, né? Essa necessidade do coração. Nada contra isso. Né? O que eu estou informando aqui é para que você entenda, para que você compreenda esses mecanismos, para que você não se deixe levar pelo impulso ou pela competição, porque quem vai sofrer, logicamente, serão as crianças. Quando você superestimula a criança, você está criando dentro dela um vazio emocional. Daí para o vício, daí para a bebida, é um passo. Né? Às vezes, o pai e a mãe dão um celular para que a criança fique quieto. Ou seja, você está comprando o silêncio do seu filho. Mas isso também tem um custo muito grande. Hoje nós temos até um sintoma, um transtorno relacionado ao celular. As crianças ficaram tão acostumadas com o celular que aí vem a crise de abstinência, você não consegue mais tirar. Então, antes que isso aconteça, não dê mais brinquedos para sua criança. Brinque com ela. Brinque com ela, essa vai ser a solução. Tá? Uma coisa muito importante a ser dita, e eu quero que vocês entendam, é que uma criança de até 3 anos não tem necessidade nenhuma de qualquer brinquedo eletrônico. Pode ter certeza disso, tá? E, na verdade, é muito maléfico que uma criança com menos de 3 anos tenha acesso a brinquedos eletrônicos. Não faz bem para a formação neurológica dela. Observe isso, tá? E aí, é a dica que eu posso dar para vocês. Não dê mais brinquedos para sua criança. Se isso te ajudou, passa para frente. Visite o meu canal, se inscreva, porque tem muito mais informações a respeito disso. Agradeço a sua presença. Esse vídeo aqui vai ficar gravado para que você possa acessá-lo, para que você possa compartilhá-lo com mais pessoas. E vamos colocando aqui sempre esse bate-papo com temas atuais, com temas conectados com a ordem sistêmica e como que esses movimentos, como que esses mecanismos internos atuam. Grande abraço e a gente se vê por aí.